Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio de Nas Internas. Eu sou o Thiago e antes de você se apresentar, estamos com um convidado aqui que é um monstro da narração. Ele foi responsável por diversos momentos de alegria da minha vida. Da nossa vida. Da nossa vida. Da nossa vida. Oscar Ulisses. O homem, a lenda. A lenda. A lenda. Que vai contar pra gente todas as internas aqui do que é narrar futebol. Começa agora, Nas Internas, com Thiago Buchler e Mentor Neto. E aí, Oscar? E aí, Neto? Primeiro, Thiago, obrigado, né? Obrigado por aceitar o convite. eu que agradeço a você, Thiago, pessoal de Nas Internas. Prazer estar aqui. Legal, Prazer. cara. Pô, é um prazer da gente ter você aqui, você que... É isso que o Thiago falou, né? Narrou tantos momentos da gente. Deve ser legal isso, né? Porque você... Não, tá certo também que tem, né? Quando é Palmeiras, aí o cara traz algumas infelicidades, assim, né? Mas quando é... Eu acho que até quando você perde, né? Você tem essa empatia pelo locutor, né? Pelo cara que conta a história. É icônica a sua voz, assim. E eu tô na frente de um corintiano e um palmeirense, né? Ambos fanáticos. E nós Ambos não vamos fanáticos. perguntar para que time o Oscar Não, torce, pode porque perguntar, o país inteiro sabe qual é o time que o Oscar torce. Eu não sei. Tem uma história, Neto, que é o seguinte: é difícil de quem convive com futebol, torce para um time, gosta de um time, enfim, tem afinidade, sofre com o time. É difícil da pessoa entender que pode existir alguém que vive no mundo da bola, é apaixonado por futebol e que não torce para um time. É o meu caso, e é verdade isso. Não, acredito. E eu entendo quem não acredita, porque a paixão é muito forte mesmo. Mas você torce por jogo? É. Por exemplo, Se você não vai por jogar o jogo, Corinthians se não- e São Paulo, você escolhe um. É não exatamente assim, mas olha, quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei próximo de gente do Corinthians, do Sócrates. Eu comecei a torcer um pouco pro Corinthians. Não era a democracia. Era democracia. Ah, você chegou naquela Nessa época? época. Aí depois de um tempo, eu conheci Tele, fiquei amigo do Tele, teve um relacionamento. E eu comecei a torcer pro Tele, então fiquei meio que torcendo pro São Próximo. Paulo. Raí. E assim vai, os jogadores vão passando, os contatos que a gente tem, eles vão acontecendo. Quando eu era criancinha, já vou contar tudo. Boa. Faz tempo. Quando eu era moleque, dois irmãos mais velhos mandavam em mim. Você é o mais novo, não? Não, tem um mais novo, que é o Odinei. Também O Odinei mexe é mais com novo. comunicação, transmite Fórmula 1, é de rádio. Então esses irmãos que Mandavam em você? um torcia para um time e outro torcia para o outro. Então, dependendo da relação que eu tinha com Um ou era com o outro, santista. ou ia para um time ou ia para o outro. Só que esse santista tinha uma grande vantagem, porque naquela época que a gente escutava o jogo no radinho, lá no interior, na década de 60, o Santos ganhava tudo, gente. É. Era uma máquina de jogar bola. Então, Não, mas tem uma geração de São Paulinos que também foi assim, né? Uma geração de São normalmente Paulinos. quando um time anda bem um período, ele acaba criando bastante... A garotada vai toda é. pra... Eu tive uma história engraçada, porque assim, você lembra dos 23 anos sem ser campeão do Corinthians? Lembro. Eu nasci em 64, até 77 eu sempre fui corintiano. Era assim, bullying direto, né? assim. Você imagina, Sabe que 23 anos sem ser Eu campeão. acho que aquele título de 77 do Corinthians sem dúvida, foi um marco e foi o título mais importante da história do Corinthians, Foi. justamente para quebrar, para romper. Aquele jejum. E aquele jeito que a torcida corintiana acabou aceitando e aquela convivência com o fracasso. Sim. Então, imagina, tinha muitos ditados que diziam o seguinte: quando é que eu vou conseguir isso aí? Eu ouvia do outro lá, só quando o Corinthians foi campeão. É verdade, Ou agora seja, você está falando, eu estou lembrando disso. nunca. Todo mundo era aquela imagem de que nunca vai ser campeão. Sim. E corintiano sofredor. Às vezes Claro. o torcedor fala: que time você torce? Eu sou sofredor. Então ficou estigmatizado. Caraca, você ficou... sabe que eu não Colocaram até lembro no grito disso. da torcida isso, né? Corintiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Aí em 77 acabou esse discurso. Porque ganhou, foi campeão, Sim. foi um 36 minutos do segundo tempo, Basílio. Basílio. Olha, eu tenho uma péssima memória assim para futebol. Mas isso eu lembro, assim, em detalhe. Eu lembro que eu era moleque, eu assisti esse jogo
Eu fazia muito isso nessa época, né? Eu escutava o Osmar no rádio e a TV eu baixava o volume e ficava vendo a imagem na TV. Eu peguei um rojão, morava no 10º andar, fiquei com o rojão desde o primeiro minuto. Até o na gol. janela, esperando para sair o gol. Ali, se não saísse o gol, ia ter morte. Ali, ia ter morte. Ali tinha que... O jogo já começou para falar, hoje não dá para sair. Para quem não lembra, foram 3 jogos, né? O primeiro o Corinthians ganhou, o segundo jogo a Ponte Preta ganhou. Então Rui Rei, né? Não era o Rui Rei? O Rui Rei foi expulso no último jogo. O Rui Rei jogava na Ponte. A Ponte tinha um belíssimo time, de cá. Eu comprei esse jogo no estádio já, aqui em São Paulo. De cá, tinha... Você narrou, não? Não. Eu fiz a reportagem, um pedaço do jogo. Mas a Ponte tinha era um timaço. Lembro muito de cá, mas tinha Vanderlei, tinha Polozzi. Não sei como é que você consegue fazer isso. Eu não lembro que eu tomei no café, cara. Não, assim, as coisas mais recentes também não lembro, não, mas as mais antigas eu lembro um pouco. Então a Ponte era um belíssimo. E no último jogo, 1-0 pro Corinthians, e o gol lá no final, sofrido como tinha que ser. Como tinha que ser, não tinha jeito. Olha que curiosidade, quando eu era criança, pequeno, eu era corintiano. Olha aí, com o tempo descambou. Não, com o tempo você cresce, você evolui, entende qual que é o caminho, você entendeu? E o que aconteceu? Foi quando, se não me engano, em 94, no Paulista, que teve o Viola, fez um gol o primeiro foi 1-0, e aí ele saiu imitando o porco. Eu lembro disso. E meu tio era palmeirense fanático. E aí quando isso aconteceu, eu não lembro de ter comemorado um título antes. E aí, em cima disso, ele ficou fazendo mó auê. Aí no jogo da volta, Palmeiras foi, se não me engano, foi 4... foi uma goleada. Foi 4-0. Cara, meu time encheu tanto um saco que eu virei palmeirense. E foi louco, assim. Foi ali? Foi. De lá pra cá, assim, E quando eu torcia, assim, torcia por influência de família. Zero paixão. Mas engraçado, eu não. A minha família inteira era... O meu avô, que era o que mais gostava de futebol, meu avô italiano, era Palmeiras. E eu não sei, eu tinha um primo que era corintiano, eu virei corintiano, e o meu avô me levava no Pacaembu para ver o jogo do Corinthians, mesmo sendo palmeirense. Teve até um lance engraçado que eu tenho um primo de corintiano fanático, assim. Teve uma vez que ele falou assim, vamos para um estádio? Era um domingo, não tinha fazendo nada. Eu falei, cara, você acha que eu vou para o estádio? Esse jogo do Corinthians, era Corinthians e Santos, estreia do Viola no Santos. Falei, porra, não vou. Ele falou, não, vamos lá, eu pago. Eu falei, tá bom, vamos. A gente foi, fiquei na torcida. Peraí que pulou essa... A hora que ele falou, eu pago, você decidiu ir? Não tinha nada pra fazer. Isso? Foi, eu não ia gastar dinheiro. O cara falou, eu pago. Essa foi a motivação maior, me parece. Não gostava nada. Domingo, eu falei, tá bom, vamos. Cara, sem brincadeira, foi 3-1 pro Santos, com acho que 1 ou 2 do Viola. Você me imagina, eu já era fanático na torcida da Gaviões, saindo gol, eu comemorando como se fosse um gol puto, assim, cara. Mano, foi eu já vi um jogo do Palmeiras, na numerada do lado era Palmeiras e Corinthians, eu botei as duas mãos assim, aqui embaixo, pra se tivesse gol do Corinthians eu não levantar a mão, entendeu? Eu falei, pô, se eu levanto a mão aqui eu tomo porra. E com meu avô, molequinho, a gente saiu no tobogã. O meu avô, certo, que era a torcida do Corinthians, era a torcida do Palmeiras, eu tava com a camisa do Corinthians, com 8 anos, assim. Nossa. Aí, começou todo mundo a gritar, veio um chefe de torcida do Palmeiras, legal pra caralho, o cara chegou no meu avô e falou, não vai acontecer nada com o moleque, tira a camisa. Aí eu tirei a camisa, ele me botou lá do lado, segurou a onda ali no... Isso até queria te perguntar, Osmar, como Só a gente falou, né? Assim, é que mexe com paixão, né? Entendo que você fala assim, torço pra quem tá jogando e tudo, mas em algum momento você tinha algum time, você não precisa revelar qualquer, mas como que era, assim, tá envolvido e o Mauro Betting, por exemplo, ele é palmeirense fanático, só que eu acho bizarro como ele narra, assim, ele é hiper imparcial, mas ele assume que ele é palmeirense. Como que é, assim? Eu não vejo nenhum problema, o pessoal que fala que torce por um time, vai trabalhar, o time dele tá jogando, ou outro time qualquer... a pessoa é profissional, tem uma relação profissional com o evento e tal. Mas é que eu não tenho mesmo. Então, e eu fui um torcedor assim, vira casaco, como eu te contei aí no começo. Fiquei meio sem personalidade, meio sem caráter para torcer para um time de futebol. E desde criança vem assim. Então eu me pego torcendo para um time, para o outro. Aí depende do momento do jogo, o que está acontecendo, qual é o presidente daquele time, qual é o do outro, qual é a política. Um monte de coisas acaba entrando que deixa a paixão meio que em segundo plano. É ruim para quem vive o futebol, gosta, vive intensamente.
É mais gostoso aquela paixão, independentemente do que está acontecendo. Eu não sou assim. Mas me fala uma coisa, voltando um pouco para... Você é de Marília, é isso? Eu nasci em Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Todos os filhos do seu Romeu e da dona Clarice nasceram em Oswaldo Cruz. Então que é tinha perto de assim, Marília, os mais velhos que você era o Osório e o Osmar. E aí vinha você. É. O Osório foi durante um tempo narrador. Não, ele foi repórter. Foi repórter. Então Culpa eu fico do Osmar. imaginando... Todos estão no rádio, culpa do Osmar. Eu fico imaginando que porra que era todo mundo nessa família jogando futebol de botão. Vocês narravam aquela A merda. gente não narrava só isso. A gente narrava tudo. Você narrava as broncas, acho É que seu mesmo? pai. Porque o Osmar ele era um apaixonado por comunicação desde sempre. Sei. Então a gente lá, todo mundo morava num sítio, uma fazenda, nem na cidade a gente nasceu. E tinha um radinho, um rádio lá, aquele rádio que você liga, tem que esquentar, aquele é a coisa antiga. E a gente escutava os jogos. Quem narrava? Os locutores de São Não, Paulo. Mas você tinha um nome na época? Tinha o Fiore? Tinha o Fiore Giliotti, que depois eu trabalhei com ele. Tinha Haroldo Fernandes, que era um ícone lá em casa, ele narrava pra caramba. Pedro Luiz, Alfredo Orlando. O Pedro Luiz é irmão do Silvio Luiz, é isso? Não tem nada a ver? Não tem Os nada dois? a ver, não. Engraçado, eu ouvi, ficou na minha memória assim que o Pedro Luiz e o Silvio Luiz tinham alguma relação. Pedro Luiz o Edson Leite, mas o Edson Leite eu peguei pouco, mas o Pedro Luiz eu ouvia. Eu tenho uma diferença de idade pro Osmar de 8 anos. Então quando ele estava com, sei lá, 12 anos, 10 anos eu estava com 2 anos de idade. Então, sim. Nessa época o teu ídolo, quem era? De narrador? Era o Osmar, porque ele vivia Já era o Osmar. Ele vivia narrando tudo lá em casa. Então, mas cara, eu ouvia. Quando eu comecei a me entender por gente, eu escutava muito Fiore. Eu gostava do Fiore. O Fiore tinha um programa, gente, que chamava Cantinho da Saudade. E não era uma narração esportiva, era um relato de uma vida que se foi, de uma pessoa famosa que teve um acidente, morreu. E ele contava aquilo, eu ficava ouvindo aquilo lá no interior, não tinha uma vez que eu não chorava. Caraca. Era o Cantinho da Saudade. E não tinha nada a ver com futebol, eram episódios assim? Tinha a ver com futebol, porque normalmente era gente que estava envolvida com futebol. Entendi. E nem sempre pessoa que tinha morrido, mas às vezes gente que tinha abandonado o futebol por um problema qualquer. Era uma história triste. Normalmente assim. E ele contava com umas palavras rebuscadas, ele cantava ao invés de falar, né? O Fiore tinha uma característica muito especial. Sim, é verdade. Então aquele cara ficou na minha cabeça assim por muito tempo e eu ficava admirado com a forma como ele falava, como ele contava a história. E eu ouvi ele muito narrando o jogo também, muito. Ouvi bastante o Fiore. E outros tantos, o Haroldo Fernandes. O Haroldo Fernandes era muito bom. Como eu fui crescendo, eu fui abandonando um pouquinho o Fiore e me O que é ser bom? É fazer a gente ver a jogada? É uma das coisas. Porque tem só uma historinha para te ilustrar isso aí. Uma vez eu vim para o Pacaembu, primeira vez. Era um molecão já, tudo. Eu vim aqui ver um jogo. E eu vi o Gilmar fazer uma defesa. Junto com um cara do lado, um amigo meu. Ele é acostumado a ver defesa, ver jogos no estádio. E eu a primeira vez. No Pacaembu, vendo um jogo do Santos, não sei quem, então. E lá teve a defesa. E o Gilmar fez lá a defesa, voou e defendeu. Eu só ouvia as defesas do Gilmar. E locutor é um bicho danado. E os repórteres, tudo, eles são exagerados. Então era... Pelé dominou, fintou primeiro, tabelou com o Coutinho, entrou na área, bateu gol do Pelé, espetacular, genial. O homem driblou, deixou o jogador caído. Ele vai aumentando e contando o lance de uma maneira tal, com aquela entonação de voz, que você fala assim, gente. Aí joga pro repórter, o repórter fala assim, o homem tem parte com o capeta, com o demônio, ninguém segura. E vai aumentando, aquilo não para. E só foi um toque e um gol. Às vezes não foi tudo isso. Então aquilo vai crescer. Eu tenho até para mim que muitos jogadores da década de 60, 70, com rádio no auge, eles ganharam um nome por conta desse exagero, por causa dessa imaginação do torcedor. Completando. O Gilmar faz uma tremenda defesa no Pacaembu.
o menino fala assim, pá, olha, você viu, o meu amigo, você viu que defesa? Eu falo, que isso não é nada, você precisa ver aquelas que eu já vi. E eu não tinha visto. Você já tinha visto na cabeça. Eu tinha feito claro. um filme né? na cabeça. O cara, Claro. mas Gilmar, lá no segundo andar faz uma defesa, tá falando, nossa. Claro. Você vai construindo louco essa isso, né? imagem, né? O rádio é Muito mágico. legal. O rádio é mágico. A locução Sim. esportiva faz muito disso. Não, rádio é demais. O rádio é incrível. E quem não tá muito acostumado a ouvir jogo em rádio, às vezes acha confuso, porque fala, cara, não tô entendendo onde que tá, com quem que tá a bola, com quem que tá o lance assim, então... Então isso é importante, a gente contar mais ou menos para quem não está vendo na televisão o que está acontecendo no estádio, onde está a bola, quem está com a bola, quem está chegando para marcar, etc. Tal. Enfim, dá todos os detalhes possíveis, né, para se construir a imagem. Sim, o que o Neto falou assim, que às vezes é melhor até você assistir, mas ouvir no rádio, eu também concordo. Eu adorava fazer uma isso, emoção cara. diferente, parece que o pessoal narra com... É mais pegado, mais né? brio. O pessoal da TV parece que tá ali de, sabe... Aliás, esse negócio do exagero que você tá falando, outro dia eu vi uma narração de um gol do Gabigol, que eu não sei quem era o narrador, mas tinha um sotaque carioca, era do Rio. O cara começou a narrar o gol, é o gol mais importante da história do planeta. Assim, ele começou a narrar o gol porque o Flamengo é incrível. Eu falei, caraca, velho, é um Mídia, gol. né? É. Mídia, né? Flamengo, né? Mexe com paixão. Não, mexe com tudo. Mas você falou do Fiore, que ele tinha esse programa, e você foi radioator em Londrina? Como é que você sabe? Vocês A pesquisaram, gente foi né, as coisas. pesquisar aqui a sua vida. Você foi radioator? Eu trabalhei um tempo fazendo novelas e Que demais, cara. no rádio. Com efeito mesmo? Cavalo no peito? assim? Isso. Como que era isso, um cavalo no peito? Tinha a sonoplastia que a gente falava. Como é que chamava, rapaz? Quem ficava fazendo. Não era sonoplastia, né? Tinha um outro nome. Tinha outro nome. Mas tinha o cavalo, tinha o fogo, tinha o tiro, tinha tudo isso. Era muito em discos, né? E a gente fazia ao vivo. Era assim. Tinha um programa na Rádio Clube de Londrina, quando eu fui para lá, ainda molecote, com 16 anos, que se chamava O Crime Não Compensa. Então tinha uma equipe Genial. Já de começou redatores, time de redatores, que pegava os jornais, aqueles que saem sangue da época lá, pegava as histórias e radiofonizava aquilo, criava personagens, então criava uma historinha em cima da notícia. E a gente ia lá interpretar e falar, e tinha o bandido, tinha a polícia. Mas ali você estava começando. Você não começando, você mas já não- estava no ar. Tá. Porque eu comecei antes ainda, narrando o jogo com o Osmar lá em Marília. Eu era molecote de tudo, tinha 12 anos. No dente de O leite. Osmar fez um campeonato dentro de leite e botou um monte de moleque para narrar. E eu estava no meio. E um outro programa que eu achava bacana, que hoje eu acho, tenho uma memória assim afetiva com ele, era um programa que se chamava Com Carinho e Com Afeto, que também era uma novelinha, episódios. Sim. A ouvinte, normalmente ouvinte, escrevia para a rádio contando a história, a Romance desilusão dela, amorosa. Normalmente era sempre uma tragédia, Sempre alguém se fudia, né? sempre dava errado aqueles romances lá. Então ela contava tudo aquilo, choramingava, etc. Tal, e o pessoal também radiofonizava, colocava Transformava, um texto, roteirizava isso, e aí ia lá você. roteirizava isso. Olá, querida. E aí, exatamente. Você ainda lembra assim pra fazer o... Não lembro. Mas assim, e algumas coisas eram, às vezes a gente gravava, mas tinha muita coisa que era ao vivo. Você fazia, era um programa de 1 hora, 3 episódios, 3 cartinhas diferentes. Então, Era ao vivo rendia ainda por uma cima. hora, uma tinha uma carta? equipe lá, tinha umas moças que trabalhavam lá, elas eram craques, viu? Para interpretar, para falar, nossa. Mas a atriz de rádio, né, e ator de rádio sempre foi conhecido mas eu por era ser. fraquinho. Mas enfim, eu participava. Eu era fraquinho. Mas demais. rendia 1 hora cada carta? Não, cada carta rendia uns 15 minutos, tá. 20 minutos, eram 3 cartas por programa. Sim. Mas tinha uma apresentação, tinha toda. Mas eu vou te contar, radionovela é uma coisa hipnótica, cara. Eu ouvi O Direito de Nascer, um pedaço dela, pelo menos, tal, e eu escutava os comentários dela das pessoas Sim. que acompanhavam essa novela. Aí. Então, mas eu lembro que há uns 10 anos, mais ou menos, alguma marca dessas, Maisena, uma dessas marcas tradicionais, assim, resolveu fazer uma radionovela faz mais de 10 anos, porque era CD. E eu lembro que eu ia pra praia
com o CD escutando, pô, acabou o assunto, cara. Você tá assim com a tua namorada, assim, no carro, começava a escutar aquilo, aquilo, você viaja, cara, Olha, impressionante. Neto, dependendo da forma como se conta, prende mesmo. Qualquer coisa, né? Porque é uma história, é uma E conversa. você vive disso, né? Você vive de vivo prender as disso. Eu vivo pessoas tentando com... fazer isso aí. Você vive de prender as pessoas com história, né, cara? Muito bacana. Só puxando um pouco, Neto, Osmar. Osmar? Não, Oscar. você está me chamando de Osmar e eu tenho o maior orgulho, eu gosto Oscar, muito. Eu perdão. sou irmão do Osmar Santos, muita gente sabe, outros não. Vamos falar que do foi Osmar um também. ícone da narração esportiva, tal. O Neto já falou dele aqui. E ele teve um acidente e não narra mais, porque bateu a cabeça, perdeu aquele poder de comunicação que ele tinha, teve sequelas com isso. Mas você me chamando de Osmar, eu sou muito amigo Tá dele. em família, então, Tá em não é família, reitando. tá super em família. Não, o Osmar é... Depois a gente fala dele, vamos falar dele Teve também. eu tava lendo que teve uma história que acho que, eu não sei se era o Osmar que narrava e você ficava comentando como ele deveria narrar, não teve algum episódio Não, assim? teve ao contrário. Eu era molequinho, tava lá narrando o jogo, papapá, e ele falando aqui ponto. no meu ouvido. Só que o ponto era a boca dele mesmo aqui. Ele tirava o fone e ficava colocado, ele tirava uma parte do fone e eu ouvia a outra aqui, e ele falando aqui, cochichando. Ele, eu- tipo, o que você tinha que falar? Bola pra direita, bola pra esquerda e papapá. E eu, molequinho. Caraca. Era péssimo, mas a gente... Pô, mas é ali que começa, né? Ali era que o começou, começo, não tá? tem O essa. Osmar, aquele nervoso dele tentando ajudar. E uma hora ele falou, não errei. Ele falou aqui, eu não errei, também saiu. Porque era a repetição do que estava ouvindo, né? Então teve isso. Eu tenho uma história do Osmar, já que a gente tá falando do Osmar, que o Ogart me contou, que antigamente o replay era com a fita, né? Que tinha que voltar a fita. E aí o Ogart falou assim, a gente tinha que voltar a fita, quando fez o gol, né? Fez o gol, a gente Porque o põe Osmar tinha uma característica, ele é muito criativo, o Osmar, ele falava a emoção do gol de novo para você. Quando ele narrava o gol, descrevia o lance, o técnico lá já voltava a fita e Era colocava uma o gol fita, no ponto de novo. Isso. E aí o Ogart falou assim, como é que a gente fazia? A hora que saía o gol, a gente botava um papelzinho, porque continuava gravando. Osmar Certo. tava narrando o gol e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí disse que uma vez ele foi colocar o papelzinho, caiu o papelzinho. E perdeu. Aí ele falou pro Osmar, não tem replay. Não tem, né? Não dá pra voltar que eu não sei o ponto. Aí o Osmar narrou o gol de novo, do mesmo jeito que ele tinha narrado da primeira vez. Pra parecer que era o, muito que era o talento. replay, né? É. Um monte de historinhas. Antigamente tinha o plantão esportivo. Da PAN. De todas as emissoras, todas elas tinham um plantão esportivo. Sim. O plantão esportivo era um profissional, um locutor, que ficava no estúdio ou numa sala da emissora, junto com 6, 7, 8, 10 ajudantes, Pô, porque não tinha internet, ficava todo mundo recebendo notícia de tudo canto. ouvindo um monte de rádio, cada um ficava ouvindo uma rádio, e no telefone, liga para Rio Preto, vê quanto é que foi a renda, liga para Manaus, vê se acabou o jogo, se teve gol. Nossa. A informação não estava disponível como está hoje na Entendi. internet. Você tinha que buscar isso daí. Então era trabalhoso. E até para ter as fontes também. Você liga para aí o pessoal criava uma rede. O plantão esportivo criava uma rede. É uma internet, uma internet de telefone. Extremamente limitada e ali, entre eles. Então ele conhecia o cara da Rádio Manaus, da Rádio Belém do Pará, a Rádio Ribeirão Preto, a Rádio Marília. Eles ficavam ligando e trocando informações. Além de ouvir aqui os concorrentes. Porque às vezes, né, bom. E tinha o lance de checar a notícia também. Isso sempre teve. Às vezes não se checava também, mas enfim. E um plantão ficou famoso porque ele sempre dava, era plantão do Pedro Luiz. Ele dava todos os detalhes. Terminou em Marília, terminou. O cara transmitindo o jogo aqui no Pacaembu. Terminou em Marília, pois não. Marília ganhou de 1-0, tal. Renda, 2 milhões no seu público, 5.422 pagantes. E o pessoal fala assim, nossa, como ele é bom esse plantão. Ele sempre falava. Aí o Pedro desconfiou e uma vez ele deu uma renda, acabou. Putz. Renda tal, tanto. E público tanto, repita. Pô, Fudeu.
O cara não vai lembrar o nome do que ele Que chutou. mancada. Mas esse Quebrou a perna trabalho do de cara. rádio escuta que o pessoal fazia no plantão era uma coisa maluca. Era uma coisa maluca. Não imagina. Você entrava num plantão esportivo assim, tinha 8, 10, 12 pessoas, fone aqui, telefone aqui, todo mundo pendurado, buscando, durante o tempo que acontecia um jogo em São Paulo, informações de todos os outros campeonatos que aconteciam no Brasil e que eventualmente interessavam para o público aqui. E você foi repórter de campo, não? Foi. Repórter de campo é do caralho. Eu não sei se eu queria ser... Porque assim, né? Tem essas coisas, né? Mas Eu fui- quis ser astronauta, quis ser jogador de futebol, Astronauta? locutor também. Astronauta, porque eu tenho physique de rôle de astronauta. Você olha pra mim e você fala, esse cara aí nasceu pra astronauta. Tem shape. Tem um shape de mesmo. astronauta. Exatamente. Não, mas locutora também que é. Você Pô, abandonou cansei essa carreira de astronauta? de astronauta. Eu Bem devia ter uns sucedida, 4 né? anos. Devia ter uns 4 anos quando eu Carreira larguei bem essa carreira. sucedida de astronauta. Não, eu quis ser jogador de futebol, piloto de caça. Eu Só quis ser profissão fácil, assim. astronauta, locutor de futebol, mas locutor de futebol eu não queria ser, eu queria ser repórter de campo. Pra estar mais próximo Eu do achava do pessoal. caralho de ser repórter de campo, Por cara. quê? Porque eu acho que era por isso, porque tava ali perto, sabe? Tava. Por exemplo, o jogador de futebol, eu lembro que eu fui assim. Se eu quero ser, eu preciso ser dentro de leite. Aí passou dentro de leite, eu falei, eu preciso ser juvenil, senão já vai já não tem passando. mais Assim, idade, quando já já tinha era. 19, eu falei, já desisti desse sonho, né? Você trabalhou com o Vanderlei? Com o Vanderlei Nogueira? Eu trabalhei com ele, E com o Faustão? trabalhei. Porque não é todo mundo que sabe que o Faustão foi Foi repórter de campo, sabia? Sabia. O Faustão sempre foi um grande comunicador. Ele fez com o Osmar uma parceria, uma tabelinha, durante um bom tempo na Rádio Globo. Ele era Primeiro engraçado, primeiro né? Jovem Pan engraçado. Ele era engraçado. É. O Vanderlei também tem os seus É, momentos de... É bom. Eu vi o Vanderlei começar no rádio. Ele era um jornalista, ele trabalhava no jornal. Aí migrou para o rádio, fez as duas coisas durante um tempo e depois ficou só no rádio. Mas ele começou grande já. Ele sempre foi bom. Uma curiosidade aqui, que a gente tá conversando e pra mim qualquer hora vai ser um gol, cara. Assim, Eu tô falando muito rápido? Não, é porque É a voz, é tão é. acostumado a escutar no rádio, cara, que... assim, Mas se você eu notou fechar, uma eu tô no coisa? rádio. Eu não sei se você reparou. Quando você sugeriu que você estava narrando alguma coisa, para dar um exemplo, a tua voz muda, assim, a entonação muda, Muda tem um uma pouco, coisa é, que porque- muda na voz, assim. Tem um ritmo, isso daí também é muito cultural, porque o ritmo de transmissão esportiva do rádio brasileiro, e por regiões também muda um pouco. Você pega São Paulo, que é onde eu estou, é esse ritmo mais nervoso, mais frenético. O Osmar é responsável por isso também. Quando ele chegou aqui em São Paulo e colocou um jeito de transmitir futebol, que até então não existia, ele já herdou muito de Pedro, de Joseval Peixoto, de Haroldo Fernandes. Aquilo estava muito inserido lá naquele caldo que o Osmar fez para transmitir o jogo. Mas eles E não eram cres- tão rápidos como o Osmar, né? O Osmar tinha uma Osmar velocidade... tinha uma dicção impressionante. Então ele falava um monte de palavras e você entendia absolutamente todas. Não, o gol de 77 é assim, ele, você assim, era uma assiste. máquina de falar impressionante. Então o ritmo dele ficou mais nervoso, mais rápido, ele transmitia mais rapidamente, ele tinha muita emoção na transmissão, muita emoção. Então esse ritmo, a gente herdou um pouco dessa época de Osmar, já tinha antes. Ele acentuou um pouco mais isso e criou o molho dele, que foi único. Com aquelas palavras todas, com aquela aqueles frase de mão de bordão. neologismos Pimba deles. na gorduchinha, né? Nossa, mas é uma infinidade, Mas né? criou essas coisas, foi o Osmar. E do nada, assim, né? Saía isso. É. Ele era Ele não Ele- pensava nisso. Ele Saía pensava, natural. Depois de um tempo, começou naturalmente, mas depois ele viu que estava andando muito bem, ele começou a pensar um pouco mais, começou... De moleque ele Pegar já algumas fazia? referências em livros, não era? O Osmar sempre foi dedicado às letras, à Para o escola. Coringão, Zé Maria pediu passagem, 36, segundo tempo de jogo. Capriça, garotão, capriça que o placar não é teu. Eu boto fé nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol. Tentou, Basílio de cabeça, tentou, bateu lá. De cabeça, Vladimir, o zagueiro, tentou, Basílio. De moleque, assim, ele Ele já- inventava frases, assim, não?
Você lembra disso? Botar apelido, essas coisas ele fazia, não? Moleque, ele tinha uma onda assim, você vai ver comigo. Isso eu lembro que essa frase ele falava assim. Pra você direto. Toma cuidado que você vai ver. Tá, isso eu lembro. Mas não sei. Quando ele começou a narrar em Marília, ele já tinha. Entendi. Já começou, garotinho, desce daí, você não tá com a bola toda e tal. Isso daí já vem desde... Nossa, e sabe o que é engraçado? Eu tava falando com um cara na agência, que deve ter seus 23, 24 anos. A quantidade de frases que a gente fala até hoje, né, expressões que a gente fala até hoje, que vieram do Osmar, né? Show de bola foi dele? Ah, não sei. Eu Mas uso deve- muito show de bola. Esse negócio de garotinho, de Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha, fogo no boneiro guarda, É. fogo no avental do cozinheiro. Tinha um esse eu não monte ouvi. que eles faziam umas imagens. E ele começou, ele lia, então ele de repente pegava um livro lá do Drummond, levava pro estádio, marcava uma frase, citava. olha aí, sim. não sabia disso não. Vinícius de Moraes, o Neruda, enfim, um monte de gente que ele tinha uma admiração, que gostava, né? e que estudava. Osmar fez 2, 3 faculdades, ele gostava. Então, e ele usou um pouco desse contato Dessa com bagagem livros e tal, toda. e trouxe para lá, além de ter contato com amigos que moldaram o Osmar até politicamente aqui e tal, enfim. Uma curiosidade que eu tenho, Osmar, é como é que... Osmar. De novo, se a gente tá falando... Fica Toda hora à eu vou vontade. trocar. Oscar, vai ter um jogo, você vai narrar. E os jogadores, assim, você não conhece todo mundo, como é que é a Puta, isso eu queria preparação? perguntar também, Porque, cara. sei lá, Marília, sei lá, é o 15 de Piracicaba e... sei Porque lá, o Corinthians X. e Palmeiras é fácil, né? Não, isso daí que você está falando é fácil. Quero ver quando é um jogo da China, que já teve. Essa eu ia perguntar também. Como é que tem, é? tem alguém que chega pra você e fala assim, ó, esse Yushilin, você pronuncia Yushilin. Tem alguém que faz Tem, isso? Não? Mas Mas dane-se, né? não ajuda muito. Mas tem, Não, a gente tem um número do jogador e o nome do jogador. O número 3 é o João, o número 4 é o Pedro. Eles agora que inventaram essa bola de número 125, Isso deve ser um saco pra vocês. 88. Mas a gente marca lá, 88, Pedro Antônio. E aí você narra com aquele papelzinho na mão. Você decora ou você estuda um pouco antes. E aí a bola vai passando para lá e para cá. Por isso que às vezes a gente reclama do número do jogador. Pode ver que às vezes um locutor está reclamando, pô, a camisa preta com o número prata, o número dourado. Porque você não À consegue noite, ler. iluminação ruim do estádio. Você não vê nada. Sim. Aí você fica sofrendo lá tentando ver. Você já deu gol pra cara errado? Já. E aí você corrige ou você fala, bom, agora, Não, meu corrijo, amigo, corrijo. agora Sempre que eu vamos. percebo o erro, isso daí também desde sempre, cada vez mais preocupado com isso, eu corrijo. Pelo menos tento. E o scout, assim, como é que funciona? Hoje em dia tem o pessoal que vai falando, tantas faltas, tantas posições de impedimento. E antes, como é que era? Você sabe que antes, uma vez, eu cheguei em São Paulo, eu tinha 16 anos. Cheguei aqui, aí eu comecei a acompanhar o Osmar, e ele foi lá pro jogo, ele foi transmitir um jogo no Morumbi, e estava do lado dele o Cláudio Karsug. Tinha o comentarista e tinha o Karsug, que era um apoio à transmissão, era um outro comentarista. Mas o Karsug ele era comentarista de números. Mais do que comentar, ele informava. É o 5º escanteio para o Palmeiras. O Santos teve não sei o que. 12 faltas para 13 faltas. Ele ficava anotando. Ele tinha uma tabela. Mas ele que fazia? Ele que fazia. Caraca. Então, agora hoje é fácil. Você põe um computador, você sabe quantas vezes o cara respirou. O pessoal tem GPS hoje, sabe quantos quilômetros percorreu. Exato. Não sei disso, não. Você pode ver que a maioria dos jogadores, eles têm como se fosse um coletinho e fica um GPS nas costas. Eu nunca E reparei aí é nisso. como eles fazem, mapa de calor, como eles veem. Tem tudo. Rendimento de cada um. Caraca, não tô ligado nessa, não. Sério, é É bizarro. que Quem tem mais lá dinheiro, na- quem tem menos dinheiro, eles sabem tudo. lá na vila não chegou isso aí, lá na quebrada não chegou isso aí ainda não. E o VAR? O que você achou depois da entrada do VAR assim, pro futebol? Eu acho que é importante. Não tinha como não aparecer algum instrumento desse tipo para tentar esclarecer lances duvidosos, mas eu acho que a gente ainda está aprendendo a usar. Então, talento.
Demora Tá. demais. Passou a ser uma autoridade maior do que talvez devesse ser. Você sabe que tem uma coisa na Porque quando a questão é objetiva, ele funciona bem. Teria que ser um pouco mais rápido, mas acho 3 que, minutos para. acho que talvez isso daí, com o passar do tempo, resolve, espero. Deve acelerar. Mas quando a questão é objetiva, olha, passou a bola da linha, não passou, é menos difícil, é mais fácil. Quando entra meio no campo da interpretação, tem um monte de pênaltis, a vida inteira pensei nisso, tem um monte de pênaltis. Você olha e fala assim, tanto faz. Pode ser ou Marcar pode não ou pode ser. não ser. É. Então você imagina o VAR ter que decidir isso. Então quando é a linha do impedimento é menos difícil. Tem uma linha, tem Uma um agressão. dado objetivo mesmo, que não depende do que você acha, do que eu acho, está lá mostrando aqui e tal. Pode ter erro lá, mas isso é outra história. Agora, quando o Não, lance pênalti é verdade, né? Tem muita interpretação ali que... Porque quando é pênalti, você sabe que é pênalti. Quando não é pênalti, você sabe que não é pênalti. Mas tem uma linha cinzenta, uma área cinzenta aí, Que que às é de vezes você interpretação tá com a bola mesmo. na mão. Era, agora não é mais. Agora depende se tá no corpo, se tá assim. Cada hora começa a E a ficar. própria falta que acontece, você percebe assim, puxa, mas será que foi falta? Será que não foi? Tem um tipo de subjetivo lance mesmo. que não é claro. Então, o VAR ter essa responsabilidade, ele não vai funcionar. Você tem ideia de quantas partidas você já assistiu na vida? Nossa, não boa tenho. pergunta, hein? Não me assusta, né? Não, mas a gente tava falando desse negócio do VAR. Tem uma coisa que eu adoraria que tivesse no Brasil, que é aquele negócio da NFL, do juiz vai lá, discute com o VAR e tal, aí ele vai até uma posição, bota a mão no microfone E fala, né? e fala o que ele tá decidindo, entendeu? Ó, não foi pênalti porque ele fez isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque é muito mais legal do que ele simplesmente falar não foi, e você falar, não foi, como não foi? Mas teve aquela jogada, né? Por que não foi? Eu estaria feliz se abrisse e divulgassem já os áudios do VAR. Começaram, estão vendo agora se divulgam ou não os áudios, né? Mas até onde eu vi, Legal também. até onde eu vi ainda não Legal também. tá sacramentado. Podia ser até ao vivo, aberto, né? Sim. É porque assim, se é algo que é uma decisão colegiada Claro. em pró de um acerto, eu não entendo por que Porque o segredo. segurar tanto isso, né? É. Porque no final, se é gol, É. é gol, falta é falta. Sim. E uma outra dúvida que eu tenho, como é que alguém vira um locutor? Ai, sei lá. Se alguém tivesse começando hoje, o que você diria? Você lembra do estagiário que a gente tinha no programa, que queria trabalhar em esporte? Queria, né? É, ele queria trabalhar com você e ele tinha um canal. Era um estagiário do nosso programa na Rádio Globo, ele tinha um canal que ele transmitia. Que legal. E ele ficava assim, pô, preciso mostrar pros caras. Então, tem que ter um apetite, um gosto, uma vontade. Acima de tudo, eu acho isso, que é o começo, é o que empurra. E depois, treinar. Você recebe gravação de Recebo, cara que quer ser recebo. locutor? Recebia mais, mas recebo. Um monte de gente que procura, que fala, que quer uma opinião sobre o trabalho que já fez. Bastante. Sempre locução esportiva. Sempre locutando. Que Sempre engraçado. narrando, Cara. Às vezes tem um comentarista ou outro, mas é... Porque a locução... Tem cara bom? Tem. Tem algum que... A locução é um trabalho muito assim específico, né? Para a nossa cultura aqui, esse jeito, como eu disse há pouco, nervoso, meio cantado de transmitir o jogo, bola para direita, pá, 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 fica tipo numa maquininha contando o que está acontecendo. É treino e é cultural nosso. Sim. Né? Então fica... Você já narrou outras coisas também? Narrei. Fórmula 1. Narrei até almoço lá em casa. Né? Fórmula 1 é chato, hein, de narrar, né? Fórmula Não. 1 eu gostava. É um pouco... Pô, é diverso, é diferente, né? Mas... Eu também acho bem difícil, assim, porque futebol, muita coisa acontece. Em Fórmula 1... Xadrez também é chato de Xadrez narrar. eu nunca narrei. Xadrez é chato, né? A Cheque torre. mate, é. Pensa. Pensa demais. Peão. Mas você narrou jockey... E aí cabe burro, né? Muito mais fácil do que... O cara mete o cavalo errado e você... Burro! Você narrou... O que mais? Fora Jockey você diferente? narrou? Esse é Não. legal, hein? Esse deve ser legal. Nunca narrei. Narrei os esportes mais tradicionais. A Fórmula 1 durante muito tempo.
Na Band? Na Band, na própria CBN, na Rádio Globo, durante um período. Fiquei anos narrando Fórmula 1. Sempre gostei. Basquete, vôlei. Você pegou o Senna? Peguei quem? O Ayrton Senna, não? O tempo todo do Ayrton Senna. Você narrou quando teve acidente? Você estava narrando? Não, quem tava... Porque assim, na época... Que bom, né? Que bom que não foi o Luiz você. Roberto, que estava trabalhando com a gente na Rádio Globo, antiga Rádio Excelsior, já era CBN, 94. A gente revezava, ele ia uma corrida, eu ia outra e tal, etc. E nessa corrida ele que estava lá. Fez um belíssimo trabalho. E ele acompanhou essa tragédia do Senna. Pesadíssimo. Eu chorei nesse dia. Eu lembro, bom, todo mundo lembra, né? 11 de setembro. Mundo, né? 11 de setembro. Foi uma coisa devastadora. Eu não acompanhava tanto, mas quando aconteceu o acidente com o Senna, eu parei. Pra mim, perdeu a graça. Não, total, acabou. Não consigo mais ter essa paixão, de verdade. Eu lembro que eu tava na Raposo Tavares, a Luli e eu, a gente tava procurando uma casa, um terreno, alguma coisa assim. E eu tinha saído de casa, ele tinha sofrido um acidente. E era assim, uma coisa que todo mundo falava, não morreu. Sofreu um acidente, foi um acidente grave e tal, mas não morreu. A hora que falou que ele tinha morrido, eu parei o carro e comecei a chorar. Inacreditável, né? Foi inacreditável. Ele impressionante. Era um tremendo piloto, muito, nossa, e um ídolo, né? E você que narrou bastante, assim, você vê muita mudança de carro daquela época para agora? Sim. Você acha que hoje o Senna, por exemplo, seria muito melhor? Não, ele seria mas porque ele ia ter concorrentes melhores também, carros, né? Mas eu acho que ele seria sempre bom, né? Eu acho que sim. Essa história que falam do Pelé. Eu acho que Pelé hoje, em qualquer época ele seria bom, o Pelé. O Pelé seria bom também em qualquer época. Qualquer época. Eu também tenho essa dúvida, porque assim, obviamente não acompanhei, mas a referência que eu tenho desse futebol antigo, pra mim era lento. Então assim, você vê os lances do Pelé. Perto de hoje ele parava, o pessoal ficava olhando. E óbvio que ele tinha uma habilidade acima da média, ele deitava e rolava. Mas hoje em dia o Pelé, eu não acho que o Pelé seria um Messi, por exemplo. Cara, Mas a diferença de 20 anos atrás já existe também. Você pega, era um pouco menos rápido do que é hoje. E a gente teve craques que jogariam hoje. O Ronaldo Fenômeno jogaria fácil hoje. Sim. Não, mas eu tenho a sensação que o Pelé era bom naquela época, Pelé, naquele o Pelé contexto. Ia ser o Pelé, eu acho que sempre. Eu acho que se ele jogasse Pelé hoje, foi um gênio. ele se adaptaria ao contexto de hoje. Ele seria ele não é aquele Pelé da década de 70 que ia ser bom hoje. Mas ele ia se adaptar com a genialidade do... Né? O atleta. O Pelé, ele ia Pelé saber mágico, como gente. jogar. O Pelé foi mágico. Nossa. Você sabe que eu falei que meu avô, que era palmeirense, me levava nos jogos do Corinthians, né? E uma vez, e a gente sempre ficava no tobogã. Ele me levou no Corinthians e Santos. E a gente sentou no tobogã, eu era molequinho. Ele falou assim: tá vendo aquele negão? Naquela época eu podia falar negão. Tá vendo aquele negão com a camisa 10? Você vai assistir, você vai ficar olhando pra ele o jogo inteiro. Eu falei: não, mas ele é do Santos. Aí ele falou: não, você vai assistir ele jogando o jogo inteiro, não olha pra mais ninguém, olha só pra ele. Eu falei: mas por quê? Ele falou assim: porque um dia você vai poder falar que você viu o Pelé jogar. Nossa. Caralho, que foda. Pelé foi uma coisa fora do comum, absolutamente. Nossa. Ele era bom com tudo, né? Com tudo. E uma vez, falando de história, o Rivelino, fiquei amigo do Rivelino. Então um dia eu estava saindo para jantar, estava conversando. E o Rivelino, o pessoal gosta de provocá-lo porque ele às vezes fica meio nervoso. Ele fala muito palavrão, mas ele conta muita história. É muito bacana. E o Rivelino contou a seguinte história. Ele falou assim: poxa, eu estava no Pacaembu, meu time ia jogar Corinthians contra o Santos. E sempre que tinha jogo contra o Santos no Pacaembu, à noite especialmente, eu fazia meu time entrar primeiro no campo. Porque eu queria ver o Santos entrar. Então eu ia lá para o meio do campo, fingia que estava aquecendo e ficava de olho quando o Santos aparecia. Aquele uniforme branco, pele escura do time, quase todos eram negros, se não todos, quase todos. E o Rivelino falava o seguinte: parece que eles passavam um óleo na pele, aquilo contrastava com a camisa, brilhava, fortes, parrudos, eles entravam em campo, Pelé na frente. O Rivelino falava assim: meu Deus. Aí eu chamava o Zé Maria do lado e falava assim: perdemos de novo.
Mas Porque era um espetáculo. É, era um era espetáculo. uma Ver os caras, aquele time do Santos jogar era um espetáculo. E diga-se de passagem, o Palmeiras era o único que conseguia parar. Faça-me favor. Sim, foi. Na década de 60 tinha esse embate mesmo. Estamos aqui. Mas não preciso com o falar. mestre. Não preciso falar. O Oscar vai falar por mim. Mas você sabe que uma vez eu conheci o Rivelino também, e ele me... Também, longe de ser como você, assim, a gente jantou umas 2 vezes, ele me deu uma camisa autografada do Corinthians e tal, e ele contou uma história maravilhosa. Uma coisa que me chamou a atenção no Rivelino é que eu sempre pensava assim, pô, aquele time de 70, tudo bem, o Pelé era o Pelé, né? Mas eles eram amigos, inclusive com o Pelé. A reverência que o Rivelino tem pelo Pelé É absurda. é uma loucura. Ele falou assim, também. ele falou assim, eu tava num hotel, tava no quarto com... Ele falou Negão, né? Tava no quarto com o Negão, aí quando a gente desceu, abriu a porta do elevador, eu dei um passo para trás, falei, deixa ele sair primeiro, porque tava toda a imprensa, né? Tava toda a imprensa, então deixa ele sair primeiro. Falei, que engraçado, cara. Eu achava que eles eram iguais, assim, Pelé foi uma avalanche. Foi um vulcão. Foi... Nossa. E o Rivelino também tem uma história dele que ele contou para uns estagiários. Depois de um cartão verde, saiu todo mundo lá para comer uma pizza. E os meninos provocando o Rivelino. Porque o pessoal gosta de provocar. E ele falou assim, mas você quer discutir futebol comigo? Ele falou para um dos estagiários de uma mesa cheia. Você quer discutir futebol comigo? Que referência você tem? E o menino falou assim, e que referência você tem? Aí ele ficou bravo. Ele falou assim, a minha referência é o seguinte. Imagina um estádio de futebol, Pacaembu. Eu tô no campo, hein? Eu tava lá no campo. Alguém bateu um lateral, fez um passe, a bola vem, passa por sobre a minha cabeça. Eu não alcanço, aí eu viro para onde vai aquela bola, atrás de mim, um pouco atrás, tinha alguém parado no ar, com os braços abertos, esperando a bola no peito, mas como a bola vinha um pouco acima ainda, essa pessoa que estava parada no ar subiu um pouco mais, botou a bola no peito, desceu e saiu jogando. Aí eu olhei assim, era um 10, um número 10. Esse sou Essa eu. é a minha referência, seu não sei o quê. Seu merda. Só o Pelé. E contando aquele lance impossível do Pelé, mas o Pelé dava a chance de você criar essa magia, porque ele era mágico mesmo, né? E o Pelé... E o Rivelino é o máximo também, né? O Rivelino Rivelino é é gente boa. engraçado. Uma vez eu jantei com ele naquele restaurante que tem lá nos Jardins, assim, que o cara vem na mesa, Nino, acho que é o Nino, que o cara escreve na mesa, assim, sabe? Tem um papel assim, e ele escreve na mesa e fala, o que você vai querer? O frango, o que você vai querer? Não sei o quê. Aí o Rivelino, ele é... Qual é a palavra? Ele é bocudo, né? O cara veio do lado dele e fez, pô, já tá escrevendo na mesa, pô? O negócio que era pra ser o charme do restaurante. Ele, pô, tá escrevendo na mesa, pô? Muito bom. E uma pena que naquela época o futebol não tinha essas cifras que tem hoje, né? Senão o Pelé estaria com a carreira feita, literalmente, porque não... Não, hoje pera, você tá dizendo que o Pelé é pobre? Não, mas hoje em dia... Seria incalculável. Incalculável, entendeu? é verdade. O que o Messi foi ganhando no... Acho que tem um limite para tudo isso. Eu não sei se o limite é esse volume do Messi, mas o Pelé seria o limite. Mas você sabe que outro dia eu vi um podcast que era o Snoop Dogg e o Mike Tyson. Foi você que me mostrou? Não. Mike Tyson e Snoop Dogg. Eles começaram a falar de atletas que tinham um nome só, né? Aí de repente o Mike Tyson falou assim, Pelé. Aí o Snoop falou, você conheceu o Pelé? Falou pro Mike Tyson. E virou uma coisa, sabe? Tipo assim, você conheceu o Pelé? O Pelé foi Porra, o Mike Tyson falando, conheci o Pelé fez o presidente dos Estados Unidos se apresentar. Aquela piada, né? Um eu sei que é o Pelé, o outro eu não sei quem era, o Papa. Eu jogava bola, brincava e tinha um cara que brincava com a gente, que já foi, era o Luiz Carlos. Jogou no Corinthians, um zagueiro. E ele contava histórias também. Uma delas, num Pacaembu, sempre Pacaembu, né? Lançaram uma bola para a área para o Pelé, que veio na corrida, e ele saiu de um ponto do campo e o Pelé saiu do outro ponto e foram em direção à bola.
Ele, Luiz Carlos, conta que chegou na frente. E eram só os dois, e depois tinha o goleiro e o gol. E o Luiz Carlos falou assim, nossa, foi a coisa mais feliz da minha vida. Eu dei um toquinho, consegui dar um toque, a bola subiu, Pelé passou, falei, pô, um chapéu no Pelé. Aí a bola tava caindo assim, aí eu ia dar um bicão lá pra frente. O Pelé toma a bola. Não, e eu escuto. Falei, pô, escuto com a voz do Pelé. Mata no peito e sai jogando. Mata no peito! Aí ele, pô, bati no peito, saí jogando, levei a bola até não sei aonde e tal, passei e voltei. Quando eu tô voltando pra defesa, eu cruzo com o Pelé. Aí o Pelé olha pra mim e fala assim, pô, você ia dar um bicão na bola depois de fazer aquela jogada, tá? Ai, que genial! Termina direito a jogada, né? Você me deu um chapéu, termina direito. Gente, essa história é... Porra, Se fosse o maravilhoso. Felipe Melo, por exemplo... tinha Mesmo que morrido. não tenha sido verdade, que os caras exagerou, ela é maravilhosa. Mas tem aquela... Mas é verdade. Eu descobri vinho né? uma vez também, estava apertado no campo, marcado e tal, deu um toque na bola, jogou no meio das pernas de alguém, ele viu, era o Pelé. Aí ele falou, ô, desculpem, Pelé. Você conheceu ele, Não, devia pessoalmente? ser genial. Eu vi ele 2, 3 vezes, tal. Eu fiz uma entrevista com ele uma vez na Jovem Pan, eu estava chegando aqui, foi lá em Santos, ele estava lá fazendo um tratamento e no estádio e deu certo. Então eu cruzei. Eu fui acompanhar um jogo de 50 anos do Pelé, ou seja, já faz 30, né? 31. A seleção brasileira jogou contra a seleção do resto do mundo. E o Pelé foi convidado para participar durante um pedaço do jogo e tal, e ele foi para a Itália, o jogo foi na Itália. Então eu vi ele, conversei um pouquinho, tal assim, mas assim, contatos rápidos. Ele terminou Eu a carreira posso... Ele tem uns 15, 20 metros de altura, né? Nossa, Pelé. Eu posso contar minha história com o Pelé? Pode. Mas Só vai uma lá, dúvida. faz você. Ele terminou a carreira com quantos gols, mais ou menos, vocês sabem? Ele terminou com 1.200 e não sei quanto. Tem uma história do Pelé que aconteceu. Eu tô num hotel, nesse jogo de 50 anos comemorativo. Eu saio, a gente estava no hotel que estava a seleção. Eu saio de uma ponta de um corredor do hotel comprido. E lá da outra ponta sai alguém. E eu tô indo pro elevador. Puta. Vem vindo. Eu falei assim, gente, é o Pelé. E era eles. Eu falei, nossa. Tinha uma aura, assim, ou tinha um halo de luz, assim, em volta. E tinha acontecido à tarde um treino, que ele brincou no treino. E eu fui lá assistir o treino. Isso era à noite, começo da noite. No treino ele brincou, bateu pênalti, errou pênalti, falou, assim é que não se bate e tal. Tava um ambiente super descontraído, ele brincando mesmo. Mas aí eu passei por ele e falei assim, pô, gostei do treino, viu? Aí ele olhou e falou, você viu o treino? Aí ele parou, aí bateu aqui no meu peito assim, falou assim, pô, me conta, o que você achou? Gente, eu já estava acanhado. Porra. Quando ele falou isso, eu sumi na parede, falei, meu Deus do céu. Ele me encostou. E ele perguntando. Então, isso para dizer o seguinte, ele foi comentarista da Rede Globo, de outras televisões também. Acabava o jogo de Copa do Mundo, 200 e não sei quantas emissoras lá querendo entrevistar o Pelé. Ele atendia todo mundo, apagava a luz do estádio, estava ele lá falando com a rádio Xenxerém, não sei da onde. Então, a minha história com ele passa por isso. Eu fui numa festa uma vez que tinha um Picasso, um quadro do Picasso, e eu, Pelé. Então eu tenho uma foto que é assim, Picasso, Pelé e eu. Opa. Porque é uma coisa Só que você em não desvantagem. dá mais, não dá. Só eu ali que tava sobrando o jogo na, tá bruto aí, na foto. Mas tá bom. Aí chegou uma hora nessa festa que foi a hora do autógrafo, né? Todo mundo vai pedir autógrafo pro Pelé. Começou a aparecer camisa do Santos, não sei o que. Eu levei um papelzinho e falei pro Pelé assim, Pelé, você pode dar um autógrafo para as minhas filhas? Emanuela, Olivia e Catarina. Ele pegou o papel e fez assim, me dá 3 papéis, né? Caramba. Imagina a quantidade de gente que esse cara deu autógrafo. Ele podia botar ali Manuela, né? Um beijo, Manuela, Olívia e Catarina, do Pelé. Aí, acabou o autógrafo, ele sentou lá numa cadeira e ficou sozinho. Eu falei pra Luli, não, eu vou lá sentar do lado dele. Comecei a conversar 20 minutos conversando com o Pelé. No meio desses 20 minutos eu falei assim, pô, o cara tá falando comigo. Vem o empresário dele, ele levanta e faz assim pro empresário. Ele tem uma proposta pro Picasso. E foi embora. Tem o quê? Ele tem uma proposta pro Picasso.
como se eu fosse comprar o Picasso. Eu fiquei olhando pro empresário, o empresário falou assim, você, porque era numa casa de uma família, ele falou, de que lado da família você é? Eu fiz assim, a Lúlia aqui do meu lado assim, né? Que porra que você falou pro Pelé? Eu falei nada. Aí eu olhei pro empresário e fiz assim, me dá um cartão seu, eu te ligo durante a semana. Ele me deu o cartão, tá esperando até agora a proposta do Picasso. Nossa, isso foi foda. Mas assim, falei 20 minutos com o Pelé, cara. Falando em Copa, como é que foi narrar 7x1, cara? Foi esquisito. Porque assim, eu vi depois sua narração, essa eu acompanhei na TV. E até o último você ainda tava narrando como se fosse o primeiro, assim, sabe? Eles não paravam de fazer gol, né? Porra, impressionante, cara. Impressionante. É muito esquisito, porque é uma coisa atípica, muito anormal, né? E um pouco antes você deu uma entrevista falando que o pessoal até te perguntou como que ia ser a expectativa da Copa. Você falou assim, não, se o Brasil for mal, vai ser muito estranho, porque a gente tá com expectativa alta e tal. E aí a Alemanha vai e enfia 7x1. Nossa, foi um estrago. Mas eu acho que ali não souberam parar, né? Teve uma hora ali que tinha que parar tudo, né? 2x0. Ali você tem que falar, para tudo. Né? Faltou tomar 7x1 num jogo decisivo de Copa do Mundo, ali pertinho da final já. Faltou tudo. O que você achou que foi o principal, assim? Eu acho que o principal, eu falo isso com reserva, acho que foi acaso. Porque tem muito isso no futebol. É que as forças são, normalmente, há um equilíbrio ali, as preparações dos times. Qualquer equipe, bota aí Palmeiras e Corinthians para jogar, tem um momento pesa, melhor um, melhor o outro, tudo, mas são profissionais e têm uma preparação parecida, eles têm condições físicas parecidas e etc. Ganha, às vezes acontece 1x0, 2x0, 4. Tem uma vez em quando você pode ver, de vez em quando surge uma goleada. Ganhou de 7, ganhou de 6, é raro. Então acho que ali teve um apagão do time. Teve um apagão. Na hora que bateu um 3, 4 a 0. Esse desastre não acontece só por uma coisa. Teve um monte de coisas que aconteceram simultaneamente naquele instante, naquele momento. Então eu acho que tem uma pitada de acaso. Se botarem de novo para jogarem aqueles mesmos jogadores nunca, vários jogos, 7x1 é muito raro, muito difícil. Eu acho que foi a maior vergonha que eu me recordo assim, de esporte, porque os alemães ficaram envergonhados. Eles parecem. Tem histórias de jogadores brasileiros que falavam, não sei qual jogador que falou pro alemão, pô, deu, né? Não precisa mais. Eu estava transmitindo, tinha uma imprensa internacional, estava toda lá do meu lado, ali pertinho, tinha uma rádio alemã. Eles ficaram meio constrangidos. Parece basquete, né? Porque o Brasil é muito forte no futebol. E no Maracanã. Mas a Alemanha Mas você tem. Acha que é? Porque assim, eu tenho uma impressão. Eu acho hoje, que é. Eu tenho a impressão que hoje futebol já. Seleção brasileira. Eu não acompanho mais seleção brasileira. Porque pra mim virou um balcão de negócio. Eu não acho que o Tite escala os melhores. Porque assim, tem uns nomes que ele chama que fala, não é possível, cara. Tem vários jogadores mais relevantes que no momento melhores. Não, em qualquer time, não só no Palmeiras. Claro que tem. Dudu nunca foi convocado, acho que isso é um absurdo. Mas assim. Você sabe que eu acho que isso sempre teve. Sabe, essas injustiças ou esses interesses. Hoje é um pouco mais, talvez, explícito ou um pouco mais evidente, porque a informação rola muito mais rapidamente. Mas, de uma certa maneira, a seleção sempre... ou não aqui, em qualquer lugar. Eu acho muito isso. Acho que o futebol brasileiro, o nome futebol, ele continua respeitado. Assim, independentemente das seleções. Independente do futebol. O futebol está respeitado, mas o futebol tem época que a seleção vai um pouco melhor, tem época que não. Mas, poxa, ganhou tantos títulos. Cedeu tantos jogadores espetaculares para o mundo. Tantos. Isso fica, né? Isso. Teve Pelé. O Pelé, como a gente está cansado de saber aí, nossa, é discutido no mundo inteiro. Até hoje. Sim. Deixa eu fazer uma pausa. Claro. E pedir pro Oscar. A gente falou de seleção e falou de Pelé. Você narraria um gol pra gente? Um gol do Pelé? Nossa, de pé.
Brasil e Itália 0-0, a final da Copa do Mundo. Brasil no ataque, Tostão domina a bola pela ponta esquerda, já perto da linha de fundo. Procura o time na grande área, marcado de perto ali, tenta fazer a finta. Tostão chamou pro cruzamento, sobe o zagueirão, tira, a bola vai fora. É lateral para o Brasil bater lá pela ponta esquerda. 0-0, primeiro tempo de jogo, a emoção da final da Copa do Mundo. Lançado, Rivelino, enfiou pra grande área, Pelé! Pro gol! Do Brasil! Pelé! Ele, Pelé! Pelé! Sobe muito, sobe bem! Pelé chacoalha esse estádio Azteca! Provoca a maior emoção do Brasil! Gol do Pelé! O rei do futebol! Mais um! E esse, olha o tamanho do gol, a importância do gol! Rivelino, cruzamento para a grande área, Pelé, olha o que ele sobe! Balança a rede da Itália! O Pelé sempre... O Pelé foi muito diferente como jogador de futebol, tem uma história, tudo, enfim. E ele, no campo, ficando só nisso daí, ele fez mágica mesmo. Tudo que se fez, hoje em dia, inclusive, o Pelé fez. Tudo que se faz. Se não tudo, quase tudo. Ele começou um monte de coisas que hoje fazem aí e tal. E o Pelé foi mágico mesmo. Deixa eu te fazer umas perguntas de manjada. Pergunta manjada, que eu anotei aqui. Qual é o gol mais importante que você já narrou? O mais importante? O que você fala assim, pô, esse eu... Foi o do Breno Lopes na Libertadores agora. Esse é um deles, né? De falar de Palmeiras, então tem um gol do Alex que ele fez no Morumbi. Que ele deu 2 chapéus? É. Nossa. Maravilhoso. Tem Em cima de São Paulo. Tem um gol do Ronaldo Fenômeno na Vila contra o Santos, que o Fábio, o goleiro do Santos, estava um pouco adiantado, ele pegou quase no meio da rua. Sim, quase na intermediária, ele deu um drible, um toque de letra assim, cobriu. Você narrou o Cristiano Ronaldo, não? Não. Não. Eu já narrei o jogo do Messi. Messi já? Já. Eu queria ver você narrando aquela bicicleta do Cristiano Ronaldo. Aquilo o Cristiano é uma também, loucura, pra mim, cara. é muito acima da média. Muito. E na minha concepção, o Messi é dom. O Cristiano não. O Cristiano foi treino. Moldado, né? Ele se moldou, cara. Ele é um puta. É o Holyfield. Tipo Cristiano isso. é Holyfield, Messi é Mike Tyson. Entendi. O Messi também é uma coisa, né? Nossa. Ele é incrível, cara. Incrível. Eu acho que ele é muito... Vocês viram o documentário do Barcelona? Não. Pô, genial, cara. Eu assisti, eu achei lá no meio da Netflix um documentário que tem nas internas da Que nome bom esse Bom esse nome, né? Achei... Podia ter um podcast com esse nome. Bela sacada. Melhor estádio que você já viu. Melhor estádio? É. Agora com essas arenas aí, são bonitos estádios, tudo, mas... Meio atrapalhado. Olha, eu por causa da história, ou por causa de não sei o quê, eu gostei do São Januário, do Vasco. É um estádio acanhado, né? A Vila Belmiro. Pacaembu? Pacaembu. E Bomboneira? Puta, Pacaembu é demais. Bomboneira. Bomboneira eu não consigo gostar, porque você só sofre lá, cara. Você só sofre naquele lugar, cara. Você já narrou algum estádio, algum jogo lá? Já. E a pressão é surreal. Olha, tem uma história lá. Você vê como as coisas, né? Teve umas. A quantidade de história que os caras tem uma devem ter. pressão lá. Mais uma vez, eu fui fazer um jogo do Santos. Se não me engano, o Santos ganhou lá. Não lembro agora, mas eu fui fazer um jogo do Santos lá, no La Bombonera. E a gente, porque ficou atrasado, porque comeram mosca aqui, nós comemos mosca, ficou sem cabine. Eita. Tinha um número X de cabine. Todo mundo pediu e tal, nós pedimos, demoramos. Eu fui transmitir no meio do público. Caraca. Falei, bom... Nem sabia que dava. É a minha última transmissão na vida. Eu e Luizinho. Luizinho era um operador de som nosso, lá o técnico. Aí, sentamos ali, a torcida foi chegando, porque você chega cedo no estádio primeiro, foi chegando, foi juntando. Eu falei, bom, sei lá. Eu tava pensando em como não transmitir o jogo até. Gente... Foi o maior respeito do começo ao fim. Gol do Santos, tudo. E os caras, e gente ali do lado, vendo. Um ou outro xingou, já uma meia dúzia abafou. Falei, que é isso? E eu queria transmitir mais. Ali. Que legal.
Então aquele medo inicial, que era justificável, porque afinal de Sim. contas a gente passou já alguns perrengues em alguns Claro. estádios por aí. Falei, aqui nem vai dar para transmitir. Tinha uma proteçãozinha muito frágil, assim, que logo acabou porque ficou amigo, ficou amistoso. Você falou que passou alguns perrengues, você já teve medo, assim, Já, opa. da torcida ir pra Já, cima? já. É mesmo? Teve um jogo em Bragança que eu fiz, o Paulo Roberto Martins era o comentarista. E a gente estava lá num tablado, lá na ponta da arquibancada, lá em cima, quase no teto. Mas assim, dois degraus abaixo já tinha torcida. Então estava praticamente no meio da torcida, mas uma proteção ali, tinha uma proteção. E tô lá, papapá, e o Paulo Martins pegou o microfone e começou a cornetar um outro jogador do Bragantino que estava jogando mal mesmo. Aí um torcedor lá de baixo levantou, estava ouvindo, levantou e xingou o Paulo. Tudo bem, mas o Paulo, ao invés de ficar quieto, xingou ele também, mesmo nome. Pô, Então palavrão para lá, palavrão para cá, eu falei, porra. Aí o outro levanta, toma as dores daquele, daqui a pouco porque é uma reação em cadeia. Daqui né? a pouco tá todo mundo. Eu falei, Paulo. E o Paulo enfrentando todo mundo. Não vamos sair vivos daqui. Aí eu me escondi assim, eu puxei e falei, Paulo, você tá louco? Você sozinho contra esses caras todos aí? Sozinho não, somos dois. É assim que nasceu Esparta, né? Pô, brincadeira, Então, cara. mas não deu em nada. Também ficou só nisso daí, uma laranjada assim, jogou uma laranja ou outra, mas não. Mas estádio é uma maravilha, né, É, cara? muito Estádio, legal. assim, nada se compara àquele cara que levanta e começa a xingar a mãe do juiz, assim, como se não houvesse mais ninguém. Eu adoro estádio, Eu cara. gosto também. Você vê bastante? Ultimamente eu não tenho ido, não. Já fui Faz mais. uns 2 Já anos fui que a gente mais. não vai. É, faz uns 2 anos que a gente não vai. Mas também eu faço o seguinte, como eu não vou, eu mando um WhatsApp pro Oscar e ele fala o nome da minha filha no ar. Mas eu também não vou, velho. eu tô lá em casa, tô transmitindo o jogo de casa. Ah, você tá transmitindo de casa? E como é que é? Teve até um episódio que você falou que você tava narrando um gol e o cachorro começou a ivar lá, não é? Teve. Puta! Esse cachorro meu, lamentavelmente, ele morreu cedo. Mas era um cachorro querido. Ele vivia colado. Aí começou a transmitir jogo de casa. E no primeiro jogo que eu fiz, saiu um gol do Fluminense. E é um estúdio pequeno, um escritório pequenininho, fechou a porta e ele ficou do lado de fora, porque primeiro jogo, não queria... Aí ele ouviu você gritando. Gol! Daqui a pouco eu escuto... Ai, cara. Meu Deus, o cachorro. Depois ele Saiu na transmissão? Não. Depois eu abri a porta dos outros jogos, aí toda vez que eu já ia transmitir o jogo, ele sentava ali do lado, se enrolava e ficava o tempo todo. Então teve esse uivo Nossa, muito bom. do Maio. O Maio, o cachorro, ele morreu. Tadinho. Você não faz web rádio assim? Transmitir via internet, Não. jogos com Não, vídeo? a CBN tem as plataformas dela lá na internet e tudo, mas eu lá com a minha cara, não, até agora não rolou. Tinha que ter, né? Eu Tinha acho. que ter, é legal, porque tem os programas. Bom, não sei se você vai querer, né? Não, cala a boca, né? Estamos dando ideia, né? Porque, assim, eu tenho costume, assim, eu gosto bastante de futebol, então sempre que o, sei lá, São Paulo perde, alguém perde, eu vou nas web rádios dos caras só pra ver o sofrimento deles, sabe? Daí tem até os reacts do pessoal. Cara, engraçadíssimo. A É galera uma fica rádio puta. do Cruzeiro? Cruzeiro. Nossa, é muito boa, cara. Qual? Os caras só perdem. Puxa. Só, né? Mas não tem uma rádio em Minas que tem. Os caras me falaram na época da Rádio Globo, que diz que tem uma rádio lá que tem uma puta audiência, que são 2 narradores. Tatiaia. Um de um lado e um do outro, né? Pô, como é que Não, faz? tem assim, um narrador que acompanha o Atlético. Como todo jogo do Atlético, ele vai lá e narra. E o outro acompanha o Cruzeiro. E se tiver um Atlético Cruzeiro? Eu não sei como é que o que eles fazem, mas tem isso, tem um narrador pro time. E o que eu acho que é mais diferente é que não é imparcial, é totalmente parcial, assim. Então os caras ficam puta. Então sai gol, os caras nem falam gol de quanto eles ficam puta. É muito bom. É engraçado. É muito bacana. É assim, até quando eu comecei a abrir o programa, né? Os momentos que eu mais me recordo das suas narrações pra mim foi o pênalti que o Marcos pegou do Marcelinho, né? Que
Cara, assim, foi quando eliminamos vocês, infelizmente. E você nem gritava gol, você só gritava o Marcos. Cara, aquilo é tão emocionante que sempre que eu escuto eu me arrepio. Aquilo eu acho surreal. O Marcos foi um belo goleiro também. Ele tá falando umas bobagens aí, mas ele foi bem um bom goleiro. Ele na seleção também, ele defendeu muito, né? Também muito. Em 2002 ele tava voando. Nossa, que goleiro. O Marcos. O Ronaldo foi um grande goleiro. Também, do O Corinthians. Jairo. Jairo. O Jairo era de Dida. botão. Dida. Era de botão. Dida. O Dida era muito grande, né, cara? Mas era um goleiraço. Nossa. O Cássio é legal também. Eu gosto. eu não acho, Você sabe eu que o Cássio... Não digo como... O Cássio tem um carisma que é engraçado. Você sabe que eu acho que eu falei, não falei no outro podcast? Não sei onde é que eu falei isso recentemente, mas eu tava uma vez numa churrascaria, o Cássio entrou, a churrascaria inteira aplaudiu. Ele tem uma coisa de uma empatia com o torcedor que vai além um pouco do negócio Legal do isso, time. né? Legal, muito legal. Muito legal. Mas, assim, eu não acho que ele tá na altura do time de vocês atualmente. Assim, o Ronaldo é puta referência foda que eu lembro, e o Dida também, mas eu acho que ele é muito instável atualmente. Mas ele já fez Já tá coisas conectando bacanas. o Cássio aí. Tá não conectando o tô. Cássio. Elogiei o Ronaldo, pô, e o Dida. É, que não jogam O Cássio mais. ele não, Não. elogiou, né? Que não jogam mais. Você elogiou o Ronaldo, o Dida, Leão, O Geraldão. Marcos, mas o Cássio não. Geraldão. Ele pega todos os jogadores do Corinthians que é da década de 70, 80 que não- ele elogia. Não faz mais barulho. Thiago, tá bom. Muito bacana. É isso? É isso. É isso, tá feito, gente. Olha, Pô, Oscar, muito obrigado obrigado você, cara. Sem Pô, palavras, prazer. pelo convite aqui. Foi um prazer muito grande. Vou ver depois. Pô, te Quer mando. dizer, costumo não ver, mas o Osmar vai ver. Ah, porra. A gente nem Você e falou do o, Osmar direito, a família vai ver. né? Sim. Porra, genial. Um beijo pro Osmar, né? Porra. Obrigado, Sem palavras, Neto. sem Thiago, palavras. muito bacana estar aqui com vocês. Tô à disposição. A gente que agradece, Não, assim. prazer. Satisfação enorme falar com alguém que foi tão relevante assim na infância de muita gente, né? Na minha principalmente. Então... Na infância, na adolescência e na Exatamente. maturidade, assim. Na né? Toda velhice. vez que tenho... Exatamente. Legal. Não, gênio. Pô, Meninos. muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Você assistiu Nas Internas. Toda terça, 10 da manhã.